Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versos 3 até o verso 5, diz assim aos nossos corações: quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu quero falar sobre mulheres que surpreendem. E as mães sabem muito bem o que é surpreender filhos e esposos. Mulheres que surpreendem muitas vezes são rejeitadas, são esquecidas. Mulheres que surpreendem são abandonadas devido à falta de sabedoria em seus corações. O autor instrui as mulheres a deixarem de lado a conversação maliciosa, as reclamações, a bisbilhotice. A mulher, como instrumento de Deus, contribui para o crescimento espiritual de outras mulheres. Mulheres que surpreendem, sejam sérias. Mães, sejam sérias. A exortação já havia sido feita ao chefe da casa e quanto às mulheres idosas que aprendam a surpreender, a fazer sempre o melhor. Mas elas também precisam ser instruídas. As mulheres têm as suas responsabilidades domésticas quanto aos bons costumes. Mulheres sejam sérias. Isso é próprio para a idade avançada. Mulheres sejam sérias no sentido de viver uma vida de santidade pela dedicação a Deus. Mulheres idosas sejam sérias em seu proceder, se comportando como servas do Senhor Jesus, em seu modo de orar, ler a Bíblia e cantar ao Senhor. As mulheres precisam deixar a calúnia. Esse é um tipo de pecado feminino que deleitam em provocar a queda de outrem. É mentira afirmando que alguém cometeu tal tipo de pecado ou que tenha praticado uma ação criminosa. Mulheres novas e idosas não sejam escravas do vinho, diz a palavra de Deus. Fico alerta, o alcoolismo é um problema sério na sociedade e a igreja não está isenta deste mal. Abster-se totalmente do vinho é o melhor método a ser seguido para evitar contendas, acidentes e morte física e principalmente a morte espiritual. Mulheres, não sejam escravas de hábitos detestáveis, até mesmo quando não há dependência física. Saiba disso, em todos os hábitos bons ou maus se cria certa dependência mental. Mulheres, sejam mestras. Mães, sejam mestras. Mulheres, mães, comecem a ensinar coisas de valor, boas, da sã doutrina, da correta conduta cristã. Diz e cobra a palavra de Deus. Mulheres, sejam mestras do bem, evitando as fofocas, a lamúria, o falar mal do marido, dos filhos, da casa, do trabalho. Mulheres, sejam mestras para ensinar a bondade, o amor, a perseverança, a dedicação. Mulheres, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas. Mulheres, sejam mestras de instrução com respeito às responsabilidades da vida doméstica, lavar, passar, cozinhar, administrar, atender ao marido. Sejam mestras mulheres, mães, no comportamento decente na sua maneira de sentar-se, de vestir-se, de falar, de andar, de conversar. Mulheres, mães, instrua a sua filha, a sua neta a se desviar de homens de má reputação. Mulheres, sejam mestras para encorajar a sua filha a ter bom juízo e procurar, como procura a agulha no palheiro, o seu futuro esposo. Mulheres, mães, instrui, doutrina, ensina, leciona, educa as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos.
Deve ensinar porque as mais jovens não sabem que muitos maridos são brutos, ignorantes, atrevidos, nojentos, adúlteros, mentirosos, fanfarrões. Mulheres, sejam mestras para livrar a sua filha de um beberrão, de um vagabundo, sem instrução, sodomita, enquanto ela não assinar o termo de casamento religioso com efeito civil. Instrua, porque depois a sua filha terá que amar ao marido e aos seus filhos para evitar o adultério. O lar, o marido e os filhos precisam ser o centro dos interesses da mulher cristã. Sejam mestras, mulheres, mães, porque somente o amor pode formar um lar feliz. De outro modo, haverá apenas uma moradia onde as pessoas se encontram para poder descansar. Lembre-se, todos os criminosos têm um lar onde impera o ódio e a dissensão. Mulher, mãe, como instrumento de Deus, busque um lar melhor que o seu lar para sua filha. Busque um lar melhor para o seu filho. Mulher, mãe, ensine a sua filha a ser sensata. Isso fala de sobriedade, de lucidez, de temperança, discrição, ou seja, esperteza. Mulher, mãe, ensina a jovem recém-casada a ser honesta consigo mesma, na lealdade, na fidelidade para com o seu marido e com os seus negócios. Mostre para ela que o alto padrão moral ainda prevalece em nossos dias. Mulher, mãe, eduque a jovem recém-casada a ser uma boa dona de casa, em todos os afazeres, pois se não souber fazer, não sabe ensinar. Não esqueça de instruir a jovem recém-casada a ser bondosa em tudo e para com todos. E dizer não à violência, ao gênio mau, a não ficar emburrada por qualquer motivo. E o mais excelente ensino você não pode deixar de transmitir para a jovem recém-casada: ser sujeita ao marido. E para muitas, isso é muito estranho falar desta forma. Estar debaixo da lei de seu marido, da proteção, da responsabilidade, até mesmo do marido incrédulo. E isso deve ser feito conforme manda o Senhor. A mulher, mãe, que surpreende a sua seriedade, a sua santidade, a sua devoção e a sua maestria, a sua educação, o seu ensino, a sua doutrina tem um propósito traçado por Deus. Olha só o que diz o texto para nós: para que a palavra de Deus não seja difamada, para que ninguém fale mal da palavra de Deus, para que ninguém ofenda, injurie, difame o nosso Deus, e para que o nome do nosso Deus seja louvado, glorificado. Essa é a responsabilidade da mulher, da mãe, que surpreende. Que Deus abençoe você neste dia. Que Deus te abençoe ricamente. Oremos. Pai querido, abençoa as mães, abençoa essas mulheres que são corajosas e que muitas, ó Pai, têm enfrentado maridos maus, perversos, mas o Senhor, ó Pai, ainda assim o Senhor tem dado força para ela poder viver e vencer. Fortaleça, meu Pai, a vida de cada mulher, para que ela dependa de Ti, para que ela coloque nas Tuas mãos a vida e para que ela consiga, meu Pai, vencer todas as lutas, todas as batalhas. Cuida, meu Pai, dessas mães, cuida, meu Pai, dessas mulheres. É no nome de Cristo que nós te pedimos a bênção da salvação, a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da prosperidade, a bênção, ó Pai, para que elas não tenham, ó Pai, nada para poder reclamar, mas sim para poder agradecer. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém.